Graças e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez para gravarmos mais um vídeo, tá? Dessa vez da lição de número 12 da nossa revista Compromisso, essa revista aqui, ó, tá? A Restauração, os livros de Esdras, Neemias e Esté. Nós estamos na lição de número 12 do primeiro trimestre, tá? De 2018. Falta ainda mais uma lição para a gente concluir esse trimestre, tá? E a nova revista Compromisso do segundo trimestre de 2018 é essa aqui, a revista Compromisso, a Epístola aos Romanos, uma carta para os crentes de Roma, uma carta para hoje. Então nós estaremos ministrando a lição 12 e 13 do primeiro trimestre, e se Deus assim nos permitir, até amanhã a gente vai estar postando a primeira lição dessa revista nova, tá? Então o título da nossa lição de número 12 é a restauração concluída. O texto áureo é Neemias 12:43, que diz o seguinte: naquele dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus lhe dera motivo de grande alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se fez ouvir de longe. Então eles se alegraram demais, tá? Com a questão da conclusão dos muros, tá? Fizeram a dedicação dos muros, e nós vamos ver no decorrer da lição tudo aquilo que foi feito por aquele povo, tá? A introdução diz o seguinte: o tempo na Bíblia era contado de acordo com os anos dos reis. Nesse período aqui que a gente está estudando, o tempo na Bíblia era contado de acordo com os anos do rei. Exemplo, dos reis. Exemplo, nos dias do rei Davi, nos dias do rei Ezequias, nos dias do rei Salomão, e por aí vai, tá? Então eram conhecidos dessa forma. Na ausência dos reis destes, a referência passou a ser os sacerdotes. Então, quando não tinha um monarca, né, soberano, os sacerdotes eram quem substituíam, e a referência era baseada neles. Aí tem só uma curiosidade aqui para que a gente lembre, né? De Zorobabel a Neemias foram 100 anos, perdão. Quem foi Zorobabel? Foi o governador de Judá que reconstruiu o templo em Jerusalém. Quem foi Neemias? Foi o governador de Jerusalém que construiu os muros da cidade. Então, entre Zorobabel e Neemias foram 100 anos, né? Nesse período de tempo foi grande a lista de nomes de sacerdotes que participaram dos planos de Deus. Então, de Zorobabel a Neemias, tá? Houve uma lista de muitos nomes de sacerdotes que nessa ocasião substituíram os reis, tá? Nesse período aqui não tinha rei. Por quê? Porque a cidade estava destruída, os muros estavam destruídos, o templo estava destruído, o altar estava destruído, então não tinha rei nesse período. Tá? Então os sacerdotes foram quem assumiram toda a responsabilidade. Dos reis antes do cativeiro até os dias de Esdras e Neemias foram relacionados. Dos reis antes do cativeiro. Antes do cativeiro, esse povo estava preso em Babilônia, tá? Então, antes do cativeiro, dos reis antes até Esdras e Neemias foram relacionados sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo, no intuito de registrar o nome dos homens que fizeram parte da história do povo de Deus. Então, eles tiveram cuidado em registrar. Se os irmãos prestarem atenção, no capítulo 10 do livro de Neemias, tem uma relação gigantesca lá, nomes de sacerdotes que fizeram, né, que tiveram uma grande influência nesse período aqui. Tá? Então, os irmãos podem verificar no capítulo 10 que muitos sacerdotes que lá estavam, os nomes estiveram relacionados lá. A relevância aqui é nos mostrar que um povo sem memória é um povo sem história. Um povo sem história é um povo sem identidade. Então, o que acontece? Eles registraram para que a história ficasse mantida, a história ficasse no registro. Tá? O que acontece nos nossos dias atuais? A gente vê que muitas e muitas igrejas estão sendo fundadas, mas dificilmente, tá? A gente vê lá uma placa comemorativa de inauguração de uma igreja com o nome daquelas pessoas que fundaram aquele templo, que ajudaram, que estiveram naquela obra. Isso é importante para a história da própria igreja. Tá? A ata da Assembleia Regular da Igreja, da sessão, como nós chamamos, culto administrativo, é um registro, é uma história que está sendo escrita ali. Tá? Os passos da igreja, o que aprovaram, o que deixou de ser aprovado, o que foi votado, o que deixou de ser votado, enfim. É um registro, isso é importante ter. Então a nossa introdução ela fala basicamente disso, das pessoas que fizeram história e do registro dessa história. Tá?
Primeiro ponto diz o seguinte: o sacerdócio é reestruturado. Está lá em Neemias 12, de 27 a 36. Os sacerdotes, levitas, cantores e músicos se reuniram para realizar a dedicação dos muros ao Senhor. Eles estavam tão alegres e quando os muros foram finalizados, terminaram, né, de reconstruir os muros, eles fizeram vamos dizer assim, um culto de dedicação a Deus daqueles muros, tá? Com grande alegria daquele povo. Existe um esmero, nesse caso aqui um cuidado, para a realização deste evento, que não era apenas social, mas também espiritual. O que é que acontece? Esse evento, dessa dedicação desses muros, né, além de ser um evento espiritual, né, algo que Deus está presente, Deus aprovou aquilo ali, tá? O que foi que aconteceu também? Era um evento social, porque era algo que ficou marcado na história, a reconstrução daqueles muros em 52 dias, né? Inclusive os adversários disseram que uma raposa se encostasse nos muros iriam cair. E em 52 dias foi construído aquela grande muralha. Tá? Então, era um evento social e também um evento espiritual. Trazendo para os nossos dias atuais o nosso culto. O culto que a gente realiza hoje nos templos, na verdade, é um culto. É um evento espiritual, em primeiro lugar. Né? A gente está prestando um culto ao Senhor nosso Deus. E da mesma forma, é um evento social. Por quê? Porque pessoas estão indo visitar. Pessoas estão indo saber o que está sendo pregado ali. Então a sociedade se faz presente também. Então não deixa também de ser um evento social, tá certo? A dedicação deveria ser realizada com alegria. Esse é um dos pontos aqui. Alegria é filho legítimo da satisfação e contentamento. Devemos nos alegrar em estarmos na presença do Senhor. Então o que acontece? A dedicação tem que ser feita com alegria. Quando você vai dedicar alguma coisa ao Senhor, tem que ser feito com alegria. Se você vai dizimar na casa do Senhor, você está dedicando a Deus aquilo que Ele tem me dado. Então aquilo que você está dedicando ao Senhor, aquilo que você está entregando ao Senhor, não pode ser entregue com constrangimento, com pena, com peso. Vai me faltar, eu precisava desse dinheiro para outra coisa. Não, tem que ser entregue com alegria. A dedicação deveria ter louvor, canto e músicas. Vejamos aqui que o louvor é muito mais além do que cantar ou entoar uma música. O louvor vem do coração, sede dos sentimentos. Uma coisa que eu gostaria de que os irmãos prestassem atenção aqui é o seguinte, tá? O texto diz o seguinte, que o louvor vem do coração. Não é você cantar uma música, não é você entoar um hino, não é isso. Louvor não é isso. Louvor é aquilo que sai de dentro de você. Quer um exemplo? Um ente querido da gente morre, tá? E ao morrer, com certeza, um momento de tristeza vai invadir o nosso coração. Por quê? Porque é um ente querido que foi. A gente nunca está preparado para essa separação eterna. É uma separação eterna. Meu pai e minha mãe que faleceram, eu não vou vê-los mais nessa vida. Eu não vou encontrá-los mais aqui. Claro que existe a ressurreição dos mortos. Claro que a Bíblia diz que um dia eles vão ressuscitar, mas um dia eu não sei quando. Mas enquanto eu estiver vivo aqui nessa terra, eu não vou ver mais eles. Então é uma separação eterna. É uma dor, é uma tristeza. E nesse momento, quando nós louvamos a Deus por uma vida que esteve presente nesse mundo e que Deus assim a tomou para si, a gente louva a Deus. Então o louvor, ele é muito mais além do que um canto. Eu posso estar triste interiormente e cantar um hino, mas eu não vou sentir alegria, porque meu coração está triste. Mas quando eu louvo a Deus com o meu coração, nesse caso aqui, sede dos sentimentos, eu sinto paz, eu sinto alegria, mesmo no momento de dor. Tá? A dedicação deveria ter purificação. Cultuar a Deus implica em adentrar na presença de um Deus que é santo. Não tem muito o que a gente comentar aqui. Tá? Pessoas querendo entrar na presença de Deus de qualquer forma. Pessoas querendo entrar na presença de Deus com a vida toda torta. No adultério, na prostituição, na fornicação,
mentira, no roubo, no estelionato, e pensam que Deus ele pode ser comprado com isso. Ele não é comprado. Nós não podemos brincar com o Senhor. A Bíblia diz que o nosso Deus ele é um Deus santo. E para que a gente possa dedicar a Ele algo, nós temos de entender que deve ter uma purificação. Tá? Quando Davi ia com a Arca da Aliança, os levitas iam carregando a Arca da Aliança, como era de costume, isso era uma norma. Né? Os levitas eram que faziam isso. A Arca da Aliança, ela, por algum motivo, os animais que iam, né, com tração no carro que ia levando a arca, por algum motivo tombaram. E a arca ia caindo. E uma pessoa que não era levita encostou a mão para segurar. E a Bíblia diz que foi fulminado. Não pode entrar na presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. A gente precisa entender que estamos adentrando na presença de um Deus que é santo. E nos pede que nós sejamos santos como Ele é santo. A dedicação deve ter a participação de todos. Nós realizamos o culto, porém quem o assiste é Deus. O culto ele é prestado por nós, mas uma pessoa que presta atenção no culto é o nosso Deus. Então tem de ter a participação de todos. Tá? O segundo ponto da lição diz assim: a dedicação dos muros. Neemias 12, de 37 a 43. Neste contexto, veremos que foram realizadas duas procissões. Nesse caso aqui, procissões não são essas que a gente vê por aí, tá? E, na verdade, procissão, a palavra procissão significa caminhada. Nada mais do que isso, tá? Agora nós podemos associar, a nossa mente pode associar a procissão a essas que nós vemos aí. Procissão de Nossa Senhora Aparecida, procissão de Nosso Senhor do Bonfim, enfim, tem vários e vários ídolos, vamos assim dizer, que as pessoas fazem alguma procissão, uma caminhada. Mas essa procissão, essa caminhada aqui que nós estamos falando, é uma caminhada, uma procissão ao nosso Deus. Expressação de graças a Deus, não a nenhum outro santo. Tá? A Deus. Tá? Uma liderada por Esdras, foram duas caminhadas. Uma foi liderada por Esdras e a outra por Neemias. Onde a primeira pessoa do singular exemplifica que o líder estava celebrando em primeiro lugar com o povo. O líder estava à frente, juntamente com o povo. Tá? Nada do o líder só mandar, vocês vão, não. O líder estava à frente, na cabeceira da coisa, para que tudo andasse corretamente. O culto era marcado pelo oferecimento de sacrifícios. Vejamos aqui 5 importantes lições. Quais são as lições que nos mostram que o culto era marcado pelo oferecimento de sacrifícios? A entrega em definitivo. O sacrifício, quando ele era entregue em definitivo. Tá? Não tinha retorno. Não tinha como você entregar e tomar para você de volta. Era uma entrega definitiva. Não se pode sacrificar e depois ter de volta o que se dedicou ao altar. Não pode. Existem pessoas hoje aí que estão entregando o dízimo na casa do Senhor, com 3 dias ou 4 dias depois, vão lá e pedem dinheiro emprestado à igreja. Isso não existe. A dedicação é feita uma única vez. Tá? A morte. Não existe sacrifício sem morte. O animal era entregue e ele era morto, para que o sacrifício fosse aceito. O eu tem de morrer. Está lá em Colossenses 3, de 1 a 11. Se você estiver participando aí, vendo o slide aí, vai lá, Colossenses 3, de 1 a 11, você vai ver quão profundo é esse texto quando diz que o meu eu, ele tem de acabar, ele tem de morrer. Adoração. Sacrificar é adorar. Sacrificar é adorar. Naquela época, sacrificar um animal era adorar a Deus. Hoje, nós não temos mais. A própria Bíblia, ela extingue esse sacrifício de animais devido ao sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por Cristo. Então, não há mais necessidade desses sacrifícios. Porém, todos os dias nós estamos sacrificando a nossa vida, o nosso eu, as minhas vontades, os meus desejos, a minha carne, tudo em prol de adorar ao Senhor. Então, sacrifício é adorar. Culto e sacrifício eram faces de uma mesma moeda no Antigo Testamento. Então, naquela
no Antigo Testamento, o culto e o sacrifício eram praticamente as mesmas coisas, não existia distinção. Tá? Era um culto prestado ao Senhor. O sacrifício dos animais era um culto prestado ao Senhor. A fonte de alegria é o Senhor. Não existe presença humana que substitua ou se compare à presença do Senhor. Não existe presença humana que substitua a presença do nosso Deus. Não tem comparação. O terceiro ponto, a reconstrução espiritual. O ministério do templo se repondo. Neemias 12, de 44 a 47. Após a conclusão e consagração das obras, precisavam-se de pessoas para o funcionamento do culto. Terminou as obras, né? Terminou a dedicação, então precisava agora de pessoas que mantessem o culto. Tesoureiros foram nomeados para recolher e guardar as ofertas e os dízimos na Câmara do Tesouro. Então, pessoas específicas foram selecionadas para guardarem os tesouros. Né? Havia uma satisfação por parte do povo em ver os levitas desempenhando seu papel no serviço do culto. Entre parênteses eu coloquei aqui, sem inveja. Uma coisa que eu fico prestando muito atenção é que há um determinado tempo atrás, eu vou colocar aí uns 20 anos atrás, quando uma pessoa, membro de uma igreja, um jovem ou um adulto, chegava para a igreja e dizia assim: eu gostaria de estudar em um seminário, gostaria que a igreja me ajudasse a pagar essa mensalidade. Meus irmãos, era uma satisfação tremenda. A igreja fazia questão em pagar a mensalidade desse missionário. A igreja fazia, esse seminarista, perdão. A igreja fazia questão de que essa pessoa fosse, porque era mais um obreiro que seria aperfeiçoado. Era mais uma pessoa que poderia possivelmente se tornar um pastor. Era mais um homem do reino de Deus. Era mais um para pregar o evangelho. Então a igreja ela tinha essa visão de que era uma soma. Infelizmente nos nossos dias hoje, líderes têm inveja quando veem pessoas que aparentemente têm uma certa capacidade. Eles sentem medo de perder o seu cargo. Eles sentem medo de que aquela pessoa substitua o lugar deles. E infelizmente estão redondamente enganados. Porque se Deus ele quiser levantar, ele levanta qualquer um. Se Deus ele quiser colocar à frente do ministério, ele coloca qualquer um. Depende da vontade dele. Então aquele povo tinha prazer em ver os levitas servindo. E eu coloquei aqui entre aspas, sem inveja. Acabem com isso, isso não existe. Devido aos obreiros que estão na TV hoje, pedindo o trízimo, vocês já viram falar nisso, o trízimo, né? O correto, biblicamente, é dízimo, a 10ª parte. O trízimo é 30%. Tá? Alguns crentes tornaram-se descrentes na liberalidade, causando assim um descumprimento em relação à palavra de Deus, pois o dízimo pertence ao Senhor. As ofertas e os dízimos não são gestos de caridade que fazemos ao templo, mas um privilégio dado àqueles que servem a Deus. O que é que acontece? Por causa de muitos que estão aí na TV hoje, as pessoas ficaram insensíveis ao mantimento da igreja, ao mantimento do templo, ao mantimento do culto. Por quê? Pessoas estão pedindo coisas exorbitantes. O trízimo, venda seu carro, venda sua casa, isso não existe. Uma coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos aqui: Deus ele não precisa de nenhum subterfúgio humano para manter a sua obra. Nenhum. Deus ele é autossuficiente. A Bíblia diz que ele traz à existência aquilo que não existe. A gente só pode trazer à existência aquilo que já existe. A gente pode copiar alguma coisa. A gente não pode criar alguma coisa. Ele é que é o criador. A gente é somente imitadores. Os cientistas aí fizeram a pele artificial, mas fizeram a pele artificial baseada em quê? Na nossa pele natural. Eles não fizeram do nada. A Bíblia diz que quando Deus foi criar o universo,
façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A terra produz os animais, a água produz os peixes, pelo poder da sua palavra. Nada existia, ele foi criando. Então o que é que acontece? Pessoas estão limitando Deus às suas limitações. Não é assim. Deus é autossuficiente, Ele é o Senhor, Ele não precisa de mim nem de você para fazer a obra dele, porém Ele conta com a gente. Ele não precisa de Davi Pérez, mas Ele conta com Davi Pérez. E se Davi Pérez recusar, Ele levanta outro e faz o trabalho dele da mesma forma. Ele não precisa de recurso material, ele não precisa de dinheiro, não. Mas o templo dele, a igreja dele, o serviço dele aqui na terra precisa de ser mantido. Então por isso que os fiéis, por isso que os membros das igrejas, eles têm a obrigação de manter a igreja que ele é membro. Não é eu ter o dízimo e dividir para 5, 6 igrejas, não é isso. Se eu sou membro da igreja batista, situada em tal bairro, eu sou membro daquela igreja, eu tenho que manter com o meu dízimo aquela igreja que eu sou membro. Agora, se eu quiser ofertar para outra igreja, eu posso fazer. Mas a oferta também, ela pertence à igreja a qual eu sou membro. Mas o dízimo, que é uma obrigação nossa, o dízimo ele tem que ser entregue à igreja a qual você faz parte aqui nessa terra. Certo? O quarto ponto, a reconstrução espiritual. Os abusos sendo corrigidos. Princípios fundamentais para a vida espiritual de qualquer época. Quais são os princípios espirituais para qualquer época, viu, meu irmão? Do passado, presente, futuro, qualquer época. A busca pela santificação. Uma vida separada para Deus é aquela que retira de si práticas estranhas à vida espiritual. Isso aqui é muito interessante. Não há necessidade da gente dizer isso está errado ou isso está certo. Não. Quando você ou eu temos uma vida separada para Deus, a gente vai retirar da nossa vida, que é separada para Ele, práticas estranhas da vida espiritual, práticas que não condizem com a vida espiritual. Exemplo, não tem como eu ser um servo do Senhor e ter um relacionamento extraconjugal. Não existe. Não existe eu ser um servo do Senhor e levar a minha namorada para um motel. Não existe. Isso é práticas que não condizem com a vida espiritual. Então existem coisas que a gente tem de aniquilar. Então, no caso, a busca pela santificação. Desfazer pactos com o inimigo. Descaracterizar-se da aparência do mundo. Em outro sentido, não se aparentar com inimigos de Deus. Eu coloquei um texto como referência aqui, Juízes 16:1, onde Sansão foi atrás lá das mulheres que eram das suas, eram inimigos do povo de Deus. Tá? Os filisteus eram na época os inimigos do povo de Deus. Sansão foi buscar uma mulher dentro da cidade dos filisteus. E isso é um grande problema. Desfazer pactos com os inimigos. Desfazer pactos com o mundo. Eu bebia, eu não bebo mais. Eu fumava, eu não fumo mais. Eu adulterava, eu não adultero mais. Eu me prostituía, eu não me prostituo mais. Eu roubava, eu não roubo mais. Então é descaracterizar, desfazer pactos com o inimigo. Livrar-se do que é do inimigo. Neemias descobriu que tinha objetos de Tobias dentro da câmara onde estavam guardados os elementos sagrados. Sem pestanejar, o mesmo decide retirá-los dali. Isso aqui é uma coisa interessante. Tobias era inimigo do povo de Deus. Um sacerdote. Ele era sacerdote. Mas um sacerdote que não conhecia o Senhor, vamos assim dizer. Fez uma comunhão com Tobias. Deixando Tobias colocar objetos particulares seus dentro da câmara do tesouro. Então, quando Neemias descobriu que tinha objetos de Tobias, que era um inimigo do povo de Deus, dentro da câmara do tesouro, ele decide tirar tudo dali. Não tem como ficar aqui. Livrar-se do que é do inimigo, tire de lá. Exemplo para os nossos dias de hoje.
Na sua casa, meu irmão, você tem algum santo, alguma imagem de escultura de algum santo, tire de lá. Deus não coabita com isso, Deus não aceita isso. Isso para Deus é pecado, é abominação. Tire de lá. Cigarro, tire de lá. Pornografia, tire de lá. Tá? Livrar-se do que é do inimigo. Isso é muito importante e prejudicial também para a vida do cristão. Encher-se do que é sagrado. Após Neemias ter retirado as coisas do inimigo da câmara sagrada, Neemias decide preenchê-la com elementos sagrados. Nosso coração deve ser cheio de ofertas de louvor, orações e ações de graças ao Senhor. Foi o que aconteceu quando Neemias retirou as coisas de Tobias de dentro da câmara do tesouro. Ele decide preencher o lugar que está vazio agora com coisas de Deus. Palavra do Senhor, hinos de louvor ao Senhor, objetos sagrados que pertenciam ao templo. Ele retira o que é do inimigo e enche o ambiente com coisas do Senhor. Invista no reino de Deus. Os levitas não tinham posse de terras. Eles tinham como herança o Senhor. Por esse motivo, a parte que foi estipulada para o sustento dos levitas não estava sendo passada. E os mesmos tinham fugido, cada um para terras que poderiam ter o seu sustento. Como é contraditório, vemos crentes que dizem que amam ao Senhor e que afirmam que são novas criaturas, não tendo a sensibilidade de manter a obra do Senhor, enquanto o Senhor tem mantido com eficácia suas vidas, entregando a todos tudo de bom e do melhor. Investir no reino de Deus serve para qualquer época. Dizimar, ofertar, oferta de missões, ajudar a sua igreja, ajudar o templo, ajudar os necessitados. Isso é investir no reino de Deus. E muitos de nós, infelizmente, não estamos fazendo. Tá? Então, nós vamos à nossa conclusão. A reconstrução espiritual não seria eficaz se não fosse combatido com os casamentos mistos. Um dos pontos principais que eles queriam fazer era acabar com os casamentos mistos, judeus com outros povos. Não estamos aqui falando de discriminação racial. Não. Isso existia um propósito divino. O Messias, Jesus, ele teria de vir dos judeus. Para que Jesus viesse dos judeus, era necessária uma raça pura, judeus puros, sem miscigenação, sem mistura com outros povos. Por esse motivo, por esse plano divino, é que eles começam a desfazer os casamentos mistos. Não era uma questão de preconceito racial, e sim de preservação de uma identidade. Lá no futuro, o Messias viria através dos judeus. Neemias os leva a desfazer estes casamentos mistos. Ele fala e desfaz casamentos mistos para que a purificação da raça possa perpetuar. De igual modo, devemos nos despojar de tudo aquilo que nos afasta de uma verdadeira comunhão com o Senhor. Devemos nos afastar de tudo aquilo que nos tira de uma verdadeira comunhão com o Senhor. O que é que está tirando você da comunhão com o Senhor? Facebook, WhatsApp, a internet, tire da sua vida. Jesus ele disse: se a tua mão direita te escandalizar, arranca e joga fora. É melhor você entrar no céu sem uma das mãos. Isso é uma metáfora, uma parábola, do que você ser lançado com todo o seu corpo no inferno. Pensemos nisso. Deus ele é santo e pede que nós também sejamos santos. Tá? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Essa foi a nossa lição de número 12. Tá? Acredito que ainda hoje eu vou estar postando a lição número 13, a nossa última lição. Tá? Que ela tem por título, deixa eu pegar o título dela aqui, Esther, uma história que evidencia a ação de Deus pelo seu povo. Tá? Então, são 10 capítulos aí no livro de Esther. Certo? Então que Deus possa nos abençoar e nós possamos ter uma vida que nos glorifique o nome do Senhor. Que Ele nos abençoe.